E aí pessoal, Scum Tutorial por aqui. Nesse vídeo eu vou explicar na teoria e na prática como montar uma excelente base. Claro, esse vídeo será mais longo e se eu puder contar com o seu like e o seu comentário aqui embaixo, eu já te agradeço a gentileza, já que eu me dediquei para fazer esse vídeo especialmente para você. Vamos lá, o pontapé inicial de um excelente clã é uma excelente base. Para exemplificar, eu construí essa base respeitando o número total de elementos disponíveis em um servidor oficial, ou seja, no máximo 400 elementos. Porém, nesse tutorial eu vou te explicar como você pode amplificar isso se o servidor o qual você joga tem uma disponibilidade maior de elementos para a construção. A primeira coisa que você precisa ter em mente ao construir uma base são quantas camadas de muros com 5 metros, um atrás do outro, você consegue fazer ao redor do seu loot principal. Nessa base para o oficial eu coloquei 13 camadas de muro um atrás do outro. Essas camadas significam a quantidade de explosivos que o seu inimigo precisará lutear e gastar para entrar na sua base. Importante, lutear leva tempo, e adicionar os explosivos em cada um dos muros também tomará tempo do seu inimigo, permitindo que o seu time tenha um espaço de tempo maior para reagir e defender o raid. A segunda coisa que você precisa entender é a importância da quantidade de portões. Eles representam a quantidade de tempo que você tem para reagir antes que o raidador consiga abrir todos. Cada portão comporta 3 trancas de ouro, e nessa base eu utilizei 15 portões somente até a área da garagem. 15 portões com 3 trancas de ouro cada totalizam 45 trancas de ouro. Um raidador razoável consegue abrir uma tranca de ouro a cada 1 minuto, totalizando 45 minutos até abrir tudo. Isso se a defesa não o matar nenhuma vez. A terceira coisa que você precisa ter é uma airlock. Ela é um espaço livre antes da sequência de portões e é projetada para entrar com um carro ou avião. Logo em seguida você pode descer do veículo e então fechar o primeiro portão antes de abrir os demais. Imagine você terminar de abrir os 15 portões e ter a surpresa de ter alguém te esperando para te matar com todos eles já abertos. Com a airlock você evita essa jogada. A quarta coisa que você precisa ter é uma camada extra no teto da sua base. Lembre-se, o raid pode acontecer por cima e não é difícil paraquedar na torre de uma base e explodir o teto. Portanto, além do arame farpado no telhado, sempre coloque um andar ou mais como camadas de proteção da sua base. A quinta coisa que você precisa ter na sua base é o acesso por rampas e escadas. E sempre destrua esses acessos próximos ao horário de início do raid. Dessa forma, você poderá dificultar e fazer com que os invasores precisem ser criativos e pensar em uma outra estratégia. Lembre-se, não existe base inraidável, mas você pode dificultar o máximo possível. A sexta coisa que você precisa ter são diversos meios de pular da sua torre principal para fora da sua base, sem utilizar os portões da frente. Desta forma, você sempre surpreenderá o raidador indo pelas costas ou atirando por cima do funil. Importante, para pular da sua torre principal para fora da base, uma dica é pular de lado, assim você consegue apertar F no último instante e fechar a porta. Desta forma, você evita que alguém consiga paraquedar na porta que você esqueceu aberta. A sétima coisa que você precisa ter são as torretas. Uma dica é que ela funciona melhor em locais afunilados, onde não há onde se esconder ou correr. Recomendo protegê-la e não deixar em locais abertos, os quais podem ser quebradas a qualquer momento, visto que elas são frágeis. A oitava coisa que você precisa são janelas ou grades, para que consiga atirar de dentro da sua torre para o terreno em volta da sua base. Importante, cada tipo de janela tem suas vantagens. Esta, por exemplo, te permite um ângulo de visão maior, entretanto te protege um pouco menos. Esta outra janela, o ângulo é mais estreito, porém ela te protege um pouco melhor. E a grade é utilizada para poder atirar para baixo principalmente, pois as janelas não permitem mirar para baixo. Vamos à prática. A nona coisa que você precisa é treinar e projetar a sua base no modo single player, antes de construir em qualquer servidor do multiplayer. Existe uma forma de acelerar o seu treino. Aperte T para abrir o chat do jogo e digite #setGodModeTrue. Com esse comando você consegue construir instantaneamente, te poupando tempo no desenvolvimento do projeto da sua base. Outra dica importante é entender que a fundação modular tem 3 metros no total. Então, se você construir 3 modulares, você terá 9 metros. Ou seja, você pode colocar 2 muros padrões de 5 metros, totalizando 10 metros, e conseguirá proteger a modular que tem 9 metros. Quando você aperta Alt C, você sempre puxará a última construção utilizada. Assim você não precisa apertar Tab e escolher o elemento que você quer utilizar toda hora.
Uma outra dica importante é sempre segurar Shift quando você for puxar os muros. Dessa forma você sempre consegue esticá-los de forma reta, mantendo a base linear. Importante, quando você for colocar um muro padrão encostado na modular, sempre vire um pouco o seu personagem para o lado oposto à modular, de modo que a seta do muro, que indica a frente dele, fique apontada para fora da modular, evitando que o arame entre dentro da torre. Quando for puxar as camadas do muro, sempre aponte a seta para fora. Desta forma, sempre ficará verde, permitindo a construção. O jogo sempre está atualizando e trazendo novidades ou mudanças. Mas o que eu quero te passar neste vídeo é uma forma de se adaptar. O importante é você saber que quanto mais camadas de muro, mais tempo você tem para reagir no caso de um raid explosivo. E também sabe que quanto mais portões você tem, mais tempo para reagir a um raid com chave Gazua você tem. Então, se você estiver jogando em um servidor com um número maior de elementos para a construção, basta você multiplicar a quantidade de camadas de muro e quantidade de portas. Uma dica importante é pensar sobre o terreno onde você construirá a sua base. Se for um terreno plano, tem as suas vantagens, onde os muros nunca vão ficar divididos em pedaços menores e, consequentemente, consumindo mais elementos. Além da vida do muro ser reduzida ao ser construído um muro com menos de 5 metros. Mas lembre-se, se você estiver jogando Scum como ele é, sem regras, não existe base enraidável. Você deve imaginar que uma base com rampa ou portas lacradas é enraidável, mas isso não é verdade. Um bom raidador sempre vai explorar as fraquezas da sua base. Então, sempre pense como você mesmo invadiria a sua própria base. Vamos ver isso na prática agora. Sem regras, sem limites, é o jogo da visão. Se não consegue raidar, não culpe a construção. Liberdade pra criar, estratégia pra invadir. No Scum só é forte quem aprende a persistir. A base irraidável, isso é lenda, pura ilusão. Quem sabe jogar entende que é tudo questão de ação. Criatividade é livre, constrói como quiser. Se vira pra invadir, usa o cérebro, mané. No jogo padrão não tem regra, só habilidade. Cada invasão é arte, só sobrevive quem é forte. Se tão botando limite, já sei o que tá pegando. ADM chorando, não quer ver ninguém se raidando. Como não tem regra, liberdade pra criar. Quem não sabe invadir só vai reclamar. Base raidável, isso não existe, irmão. O bom raidador sempre acha a solução. Explosivo no score, estratégia no papel. Cada base é um desafio, cada raid é um troféu. Quem constrói faz história, deixa o mundo admirado. Mas quem invade com estratégia não sai derrotado. Jogo padrão é o caos, cada um com sua visão. Se você tá pedindo regra, já perdeu na competição. Constrói tua base, reforça cada lado. Mas quem vai invadir tem que achar o ponto mais fraco. Sem limite, sem fronteira, o jogo é liberdade. Cada um com sua tática, vence quem tem habilidade. Base forte, invasão forte, cada um na sua função. Se tem medo de cair, não merece a posição. Scum não tem regra, liberdade pra criar. Quem não sabe invadir só vai reclamar. Base raidador, isso não existe, irmão. O bom raidador sempre acha a solução. Sem regras, sem limites. Quem reclama demais nunca quebra os limites. Se vira, planeja, invadir é arte, não só explosão. No Scum quem é fraco fica só na reclamação. A beleza só serve pra distrair. No jogo oficial é sem limite, é lutar pra evoluir. Se o ADM põe limite, é medo de perder. Mas quem joga com a mente sempre vai surpreender. Sem regras, sem limites. Quem reclama demais nunca quebra os limites. Se vira, planeja, invadir é arte, não só explosão. No Scum quem é fraco fica só na reclamação. Base enraidável, é lenda, só serve pra distrair. No jogo oficial é sem limite, é lutar pra evoluir. Se o ADM põe limite, é medo de perder. Mas quem joga com a mente sempre vai surpreender. Oh my god, look. That's not cool, bro. These motherfuckers are good.